O Japão é um arquipélago de riquezas naturais imensuráveis. As grandes ilhas do sul, Shikoku, Kyushu e Okinawa, de atmosfera pacífica, são o berço da espiritualidade japonesa. No meio de paisagens espetaculares, esta jornada entre céu e mar, em busca de ilhas místicas e selvagens, descobrirá um lado secreto do Japão. Japão de norte a sul, as Ilhas do Sul. Nossa exploração aérea começa na ilha de Shikoku, a menor das 4 grandes ilhas japonesas. Seguindo o fluxo do vento, cruzamos a ilha de Awaji, que liga a ilha principal de Honshu a Shikoku. O mar interior de Seto e o Oceano Pacífico convergem sob as torres de aço da ponte suspensa de Onaruto. Aqui podemos observar um fenômeno natural único no Japão. As correntes do mar interior de Seto e do Oceano Pacífico se encontram, formando redemoinhos enormes que podem ser admirados de um mirante embaixo da ponte. Esse fenômeno raro é uma atração genuína na Ásia. Durante a maré de águas vivas, os redemoinhos podem chegar a 20 metros de diâmetro. As correntes no Estreito de Naruto estão entre as mais rápidas do mundo. Agora voamos sobre o mar de Uchinome. Aqui é onde a alga comestível wakame é cultivada. A região de Naruto é a segunda maior produtora dessa alga saborosa do Japão. Com sua textura espessa e sabor intenso, ela tem inúmeras propriedades nutricionais. Os habitantes do arquipélago consomem algas diariamente. Para as famílias japonesas, esse também é um lugar muito sossegado para pescar. A região de Naruto fica a nordeste de Shikoku. O rio Yoshino nasce no Monte Kamegamori. 640 mil pessoas dependem dele para sobreviver. Na temporada de tufões, o rio transborda e enriquece o solo ao redor. O rio flui através da cidade de Naruto. No passado, Naruto enriqueceu graças aos comércios marítimos e à produção de sal. As terras férteis em torno do rio Yoshino são conhecidas pela produção de batata doce e raiz de lótus. Cruzando o rio, Tokushima é banhada pela luz dourada. A paisagem de Tokushima é parcialmente formada por montanhas com grandes florestas de ciprestes e cedros japoneses. Nos vales, legumes e flores são cultivados junto com a maravilhosa planta do gênero Indigófera que tornou a região famosa. A nordeste de Shikoku, encontramos a cidade de Sanuki, no mar interior de Seto. Sanuki é um estágio de peregrinação budista, ou Renno.
É uma jornada de 1.400 quilômetros, passando por 88 templos espalhados pela ilha. Cada parada num templo permite aos peregrinos fazer um pedido. O Templo Shido, construído no século VII, é o 86º santuário da peregrinação de Shikoku. Seu famoso templo de 5 andares tem mais de 30 metros de altura e oferece uma visão do porto. Os peregrinos vêm ao templo para descansar. Eles copiam um sutra e, em troca, recebem um talismã contra espíritos ruins. Ao norte da prefeitura de Kagawa, alcançamos o Monte Goken, cujo pico rochoso domina a cidade. Segundo uma lenda datada do século IX, 5 espadas caíram do céu neste local. O guardião da montanha supostamente disse ao grande monge budista Kobodaishi que esta era a localização ideal para uma nova construção religiosa, o Templo Yakuri. O monge enterrou as espadas e chamou a montanha de Goken-san, a Montanha das 5 Espadas. O monge Kobodaishi foi um dos primeiros a fazer a peregrinação budista. A pé, a caminhada leva 50 dias. O longo caminho de 4 longos estágios para alcançar o Nirvana se tornou muito popular após a publicação de um guia no século XVII. Os habitantes de Shikoku chamam os peregrinos de Ohen-no-san. Eles são identificados por suas típicas roupas brancas. O branco simboliza a pureza, e as roupas parecem uma mortalha para indicar a motivação intensa desses peregrinos. Ao longo da trilha ao templo, descobrimos as rochas da costa Tatsukushi. Por séculos, o vento e o mar esculpiram essas formações rochosas incomuns que aparecem na água como hastes de bambu. No outono, a jornada recebe outras cores e tinge as paisagens intocadas da ilha com tons vibrantes. Continuamos nossa jornada para Imabari, no mar interior de Seto. O terreno de Shikoku é montanhoso em sua maior parte, e os habitantes se estabeleceram nas poucas planícies ao longo da costa. O trem que cruza a ilha permitiu que as cidades de Takamatsu e Imabari se desenvolvessem. Arrozais e inúmeras fazendas de frutas cítricas delimitam partes do litoral. A região costeira entre Takamatsu e Imabari é conhecida como a Terra do Bom Tempo. O mar interior de Seto lembra o litoral da França no Mediterrâneo. Imabari foi um cruzamento importante no mar interior de Seto.
Na Idade Média, piratas eram os guardiões dos navios mercantes. Hoje, os estaleiros produzem principalmente navios de carga e de cruzeiros. Cerca de 30% das embarcações japonesas vêm dos estaleiros de Imabari. Graças à relação íntima com o mar e às habilidades excepcionais na construção naval, o Japão produz e entrega centenas de novas embarcações todos os anos. O país é um dos maiores fabricantes do mundo. Entre as ilhas de Honshu e Shikoku, numa paisagem cheia de ilhas inabitadas, a ponte que passa sobre o mar interior de Seto leva o apelido de O Museu da Ponte Suspensa. As 3 pontes sobre o Estreito de Kuroshima cobrem uma distância de 4 quilômetros do mar interior de Seto. Elas formam o maior complexo de pontes suspensas do mundo. A região de Setouchi conduz à reflexão e a um estilo de vida luxuoso. Com 2 vias expressas e 2 ciclovias, as pontes também podem ser atravessadas a pé em uma paisagem impressionante. O mar interior de Seto teve um papel importante no desenvolvimento do arquipélago japonês. Ele tem 450 quilômetros de largura de leste a oeste. Durante séculos, essas águas favoreceram conexões culturais e econômicas importantes entre diferentes regiões ao redor. As rotas comerciais são lugares de lendas e histórias épicas. Um mar perfeito para navegar e pescar. O mar interior de Seto tem mais de 700 ilhas. Sobrevoamos a costa oeste de Shikoku em direção ao sul para ver a colheita de tangerinas. Nas colinas ao redor da cidade de Awatahama, o clima seco e ensolarado do mar interior de Seto permite que os fazendeiros cultivem uma tangerina local, a tangerina Unshu. Aqui, as montanhas caem diretamente no mar. Os fazendeiros souberam como tirar vantagem deste solo demasiadamente íngreme, criando pomares ao longo da colina. Em Awatahama, a tangerina é precoce e frágil. Em meio a paredes rochosas, nenhuma máquina pode passar. A colheita tem que ser feita à mão no mês de setembro. As folhas verdes da tangerina são nutridas tanto pelo sol quanto pela luz refletida pelo mar. Graças a essas condições, a tangerina Unshu tem um sabor delicioso. A fruta é um presente popular no Japão.
Saímos da ilha de Shikoku e vamos para a segunda grande ilha no sul, a ilha de Kyushu. No centro dela está o imenso vulcão Aso. A ilha de Kyushu é a terceira maior ilha do Japão. Por causa da atividade vulcânica intensa e fontes termais borbulhantes, a ilha ganhou a reputação de ser um spa termal. A primeira cidade sobre a qual voamos é Beppu, a nordeste da ilha. Ela fica sobre uma grande baía que abre para o mar interior de Seto. Seus 120 mil habitantes vivem entre o vulcão ativo de Tsurumi e o mar. O clima é nublado. A cidade fica coberta noite e dia pela fumaça expelida pelo subsolo extremamente agitado. As fontes termais com propriedades terapêuticas, devido à proximidade do vulcão, fazem da cidade um destino favorito para visitantes de todo o mundo. A localização geográfica de Beppu permitiu que a cidade recebesse o título de capital termal do Japão. A cidade tem uma das maiores concentrações de fontes termais no mundo. Aqui, o subsolo fervente é usado de diferentes formas. Banhos de vapor, água quente, lama e areia quente. Os prazeres dos 8 infernos de Beppu vêm em várias formas e tamanhos. Agora vamos para o interior. A oeste da cidade de Oita, encontramos uma paisagem de montanhas, campos e névoa subindo do solo. Na área ao redor de Kokonoi, a maioria dos fazendeiros locais cultiva arroz e legumes. A cultura e tradição do arroz aparentemente tiveram início na ilha de Kyushu antes de se espalhar por todo o arquipélago. A 173 metros de altura, encontramos a passarela de Kokonoi. Ela parece estar suspensa no ar sobre o cânion. Ela permite uma visão perfeita da beleza intacta da cachoeira mais famosa da ilha de Kyushu, a cachoeira Shindo no Taki. Ela está entre as mais belas do Japão. Ela tem por volta de 80 metros de altura e é aberta ao público. No verão, os moradores de Oita e dos arredores adoram vir para se refrescarem. Mais ao sul está o Monte Aso, que entrou em erupção em 2015. Por causa do formato impressionante, este é um dos maiores vulcões do Japão. Ele se estende por mais de 19 quilômetros. A superfície consiste de vários cones vulcânicos. O mais ativo deles é o Monte Naka. O Monte Aso é também um dos vulcões mais monitorados do mundo. Apesar de emanar óxido de enxofre,
ele permanece acessível aos turistas. Durante o ano, inúmeros atletas e visitantes curiosos vêm para observar sua cratera. Com um diâmetro de mais de 580 metros e uma profundidade de mais de 100 metros, a enorme cratera do Monte Naka contém um lago ácido com uma temperatura que excede os 70 graus Celsius. As grandes planícies na caldeira do Monte Aço são intensamente povoadas. Elas acolhem muitos vilarejos e fazendas. Essa área do Monte Aço é conhecida pelas trilhas. Vista do céu, Kyushu é uma boa síntese da paisagem típica do Japão, marcada por séculos de agropecuária e jardinagem. Chegamos a uma das cidades históricas da ilha de Kyushu. A cidade de Kumamoto fica entre o Monte Aço e o Mar de Ariake. Ela é famosa por ter sido local de muitas batalhas militares na Idade Média. Ao norte da cidade, o castelo de Kumamoto foi construído no século XV. Ele ainda é marcado pelos tremores violentos dos terremotos fatais recentes que atingiram a cidade. Os telhados, torres e decorações foram destruídos. O castelo de Kumamoto era considerado inconquistável, mas como foi destruído pelo fogo no século XIX, o prédio atual é uma reconstrução datada de 1960. Ele é particularmente reconhecido por suas paredes curvas que impediam que invasores as escalassem. O castelo é considerado um dos 3 mais bonitos do Japão. Em 2016, tremores violentos e terremotos sacudiram a ilha de Kyushu, resultando na morte de 50 pessoas e em danos consideráveis. A cidade de Kumamoto precisará de tempo para se recuperar dos tremores violentos. Muitos moradores ainda estão vivendo em acomodações temporárias longe de suas casas. Por todo o arquipélago japonês, milhões de pessoas vivem aos pés de estrondosos e fumegantes vulcões antigos, ao mesmo tempo protegidas e ameaçadas por eles. Ao sul da ilha, os navios de cruzeiro que tracejam a baía de Kagoshima dão um aspecto pitoresco à paisagem. Entretanto, a somente 4 quilômetros da cidade, encontramos Sakurajima, um dos vulcões mais explosivos do Japão. As cinzas negras lançadas do cume do vulcão fazem parte da vida diária dos 600 mil habitantes. Moradores locais regularmente participam de treinamentos de evacuação organizados pelo Corpo de Bombeiros e equipes de resgate.
Durante a grande erupção de 1914, o fluxo de lava encheu o estreito que separava o vulcão de Kyushu. Assim ele foi ligado à ilha. Hoje, Sakurajima irrompe centenas de vezes por ano. Continuamos nossa jornada para descobrir a produção de alga nori no mar de Ariake antes de viajarmos para o Monte Unzen. O rio Shirakawa, que corre pela cidade, nos leva ao mar. Esta é a maior baía na ilha de Kyushu. Uma mistura de água doce e água salgada. Isso forma o maior lodaçal do Japão. A baía é alimentada por dezenas de córregos pequenos que descem das montanhas de Kyushu. Suas marés podem fazer o nível da água variar por aproximadamente 6 metros. Este é o lugar perfeito para o cultivo da alga nori. A alga nori é cultivada aqui há mais de 60 anos em quantidades industriais. A colheita vai do início do inverno aos primeiros dias da primavera. Ela sempre acontece na maré alta. A alga é usada nos famosos rolinhos maki japoneses. Nori é a alga mais popular do mundo. Rica em fibras e livre de gordura, ela é repleta de proteínas e minerais. Quando cruzamos o mar de Ariake, podemos ver os perigosos declives do vulcão Unzen do outro lado da baía. Este terreno sublime, congelado por séculos num local impressionante, gera uma sensação de fascínio. A erupção mais famosa foi em 1792. Causou uma série de tsunamis e matou 15 mil pessoas. Durante algumas erupções, o Monte Unzen pode originar fluxos piroclásticos impressionantes e provocar avalanches de cinzas e rochas aquecidas a mais de 500 graus que descem os declives em alta velocidade. Com 1.341 metros de altura, sua última erupção foi em 1991. 43 pessoas morreram, incluindo os famosos vulcanologistas Katia e Maurice Kraft. Mais ao norte, cruzando a grande baía de Ariake, chegamos à região de Saga. Chá cresce nas colinas ao redor da cidade de Ureshino. A ilha de Kyushu produz 30% do chá consumido no Japão. O clima da região de Saga leva a uma colheita antecipada, e as diversas variedades de chá têm uma produção extremamente variada. As folhas de chá são cobertas com lonas plásticas pretas algumas semanas antes da colheita para bloquear os raios solares e assim intensificar o sabor das folhas. Foi desta região, na ilha de Kyushu, que o chá foi reintroduzido em todo o país no século XII. O monge budista Eisai trouxe de volta à ilha sementes de chá de uma viagem à China. Eisai também está envolvido na origem do ritual religioso da cerimônia do chá.
Aqui, próximo a Nagasaki, em grandes lotes de solo plano, o chá pode ser plantado em fileiras largas o suficiente para os enormes tratores de colheita. Por todo o Japão, o chá é tanto um prazer para os sentidos quanto uma bebida espiritual. A noroeste de Kyushu, na região de Karatsu, mais um dia de trabalho começa nos campos escalonados de arroz de Warabino no Tanada. Aqui no pé do Monte Hashimandaki, 1000 lotes de arroz meticulosamente demarcados cobrem uma área de 39 hectares. Os lotes são divididos por paredes de pedra. Algumas chegam a atingir 8 metros. Foram precisos 10 anos para completar a construção. Criar essas plataformas exige um grande número de funcionários e trabalho duro. O solo de Warabino tem uma alta concentração de basalto, que se acumulou há 7 milhões de anos como resultado da atividade vulcânica. O solo enriquecido é ideal para o plantio de arroz. Ao escurecer, enquanto as águas da Baía de Imari refletem o pôr do sol, cada uma das plataformas que se assemelham a ondas parece brilhar. Deixamos a bela região de Saga para viajar para o sul, para Nagasaki e as ilhas de Goto. A atividade da cidade de Nagasaki é focada principalmente na indústria marítima. A construção naval começou aqui em 1857. Com a chegada dos primeiros navios portugueses no século XVI, comerciantes vieram de todas as partes do Japão para fazer negócio. Missionários católicos se estabeleceram no século XVI e as primeiras igrejas foram construídas. Elas são uma mistura sutil das culturas europeia e asiática. Uma comunidade cristã importante se desenvolveu aqui. No fim do século XVI, a religião católica foi banida pelo governo Edo e os cristãos foram perseguidos. Em 1597, com o cristianismo proibido, 26 católicos foram crucificados por ordens do shogun que reinava em Edo, a cidade conhecida hoje como Tóquio. A Basílica dos 26 Mártires de Nagasaki foi erguida para homenageá-los em 1864. Ela carrega o testemunho de uma época em que o Japão decidiu se separar do resto do mundo. Agora, a Basílica é tida como um tesouro nacional pelo governo japonês. Em 9 de agosto de 1945, uma bomba ainda mais poderosa do que a que atingiu Hiroshima 3 dias antes, explodiu no coração de Nagasaki, 500 metros acima de um distrito residencial. Na época, a cidade tinha uma população de 240 mil. Um terço da cidade foi destruído. Todos os anos, em 9 de agosto, a cidade comemora o Dia da Paz de Nagasaki, realizando uma cerimônia memorial em frente à enorme estátua no parque. O braço direito, levantado para o céu, parece avisar sobre a ameaça nuclear, enquanto o braço esquerdo faz o sinal da paz.
Após a explosão, os sobreviventes procuraram água na cidade para aliviar as queimaduras e matar a sede. A fonte foi construída para homenageá-los. O princípio de paz inscrito na Constituição japonesa nasceu dessa experiência terrível. Longe do litoral, as pequenas ilhas do arquipélago de Goto parecem muito mais convidativas. 11 delas estão atualmente despovoadas. As ilhas de Goto são conhecidas por terem sido o refúgio de 3.000 cristãos no fim do século XVIII, durante a perseguição pelo governo. Um refúgio para esses japoneses cristãos ficava nos penhascos de Satonoura, na pequena ilha de Wakamatsu. Fora de vista, inacessível por terra, a caverna era um esconderijo perfeito. Até que um dia, tripulantes de um barco japonês viram fumaça nos penhascos. Os cristãos foram então capturados e torturados. Em torno de 50 igrejas católicas estão espalhadas pelo arquipélago das Ilhas de Goto. Hoje, católicos e protestantes representam 1% da população japonesa. Entre elas está a Igreja de Hamawaki, construída em 1931. Ela foi projetada para suportar a violência dos tufões. As pequenas igrejas das Ilhas de Goto representam a história religiosa do povo local. Apesar das perseguições e das difíceis condições climáticas, eles mantiveram os locais em condições perfeitas. Na época, as igrejas eram feitas de madeira, como a pequena igreja Kyugorin, construída em 1881. A Catedral de Dozaki, na ilha de Fukui, foi a primeira igreja católica que o governo japonês permitiu que fosse construída em 1879, após séculos de perseguição. Por causa de seu valor cultural, hoje as Ilhas de Goto são muito populares, com visitantes curiosos sobre seu passado conturbado. Deixamos as Ilhas de Goto para ir para o extremo sul do Japão, o arquipélago de Ryukyu, e para Okinawa. Localizado no limite do Mar da China Oriental e do Oceano Pacífico, conhecemos outro lado do Japão. As águas azuis e o litoral beijado pelo sol estão cercadas de cultura e tradições muito diferentes do resto do arquipélago. Os moradores da ilha têm uma forte ligação com a história antiga. Nos cemitérios da cidade de Nara, a capital, os moradores de Okinawa se reúnem todos os anos na primavera para honrar seus ancestrais.
Famílias se encontram para compartilhar uma refeição tradicional e limpar os túmulos. Para os moradores da ilha, é nessa época em que os espíritos dos mortos retornam para passar um tempo entre os vivos. Aqui, a cor do mar é turquesa e o dia a dia dos moradores é mais lento. O arquipélago é formado por 160 ilhas. Turistas vêm aqui para esquecer por alguns momentos o ritmo intenso de suas vidas no coração das cidades grandes. Por vários séculos, Okinawa foi totalmente independente. Ela formou parte do reino de Ryukyu e foi oficialmente anexada ao Japão no século XIX. Após a Segunda Guerra Mundial, Okinawa foi ocupada pelo exército americano. As ilhas foram finalmente devolvidas ao Japão em 1972, mas a presença americana ainda é visível hoje. A alguns metros da costa, as cores encantadoras dos mares do sul japonês ao redor da ilha atraem muitos fãs de mergulho. Entretanto, elas escondem um problema ecológico. A vida dos recifes de corais ao longo do litoral está ameaçada pelo aquecimento global, que aumenta a temperatura da água para mais de 30 graus Celsius. Com isso, os corais ficam brancos e morrem. Os recifes de corais têm um papel vital no ciclo ecológico local. Terminamos nossa jornada entre céu e mar na ilha de Yonaguni, no extremo sudoeste do arquipélago japonês. A ilha oculta um cemitério tradicional único neste mundo. As tumbas datam do século XIV, quando a ilha ainda estava sob o domínio do reino de Ryukyu. Algumas delas foram cavadas no penhasco. As inúmeras covas são cheias de mistério. Yonaguni é um paraíso tranquilo para seus 1.700 habitantes. É um refúgio para espécies raras de aves e, quando a noite cai, se torna um esconderijo para algumas mariposas enormes. Protegida na Bahia, a rocha Tatigami aponta para o paraíso. Na ilha, muitas pessoas acreditam que essa imensa pedra sagrada foi esculpida pelos deuses. Em 1986, longe da costa da ilha, um mergulhador local descobriu uma misteriosa pirâmide enterrada a 20 metros de profundidade. Seja a força da natureza ou uma cidade antiga inundada como uma Atlântida japonesa, esse país nunca para de nos surpreender. Essa ilha delicada, selvagem, distante e misteriosa é onde o sol se põe por último no arquipélago japonês.